Boa noite para todos. O nosso contato com a mensagem espírita nos oferece logo de pronto algumas informações sobre a existência de Deus, do Criador. E nós, por termos uma formação cristã, muitas vezes temos uma dificuldade de separarmos muito claramente a figura de Deus da figura de Jesus. Para a doutrina espírita, seriam duas figuras diferentes, não seriam a mesma coisa nem a mesma pessoa. Na ótica da doutrina espírita, Deus, o Criador, seria a força criadora de todo o universo, pré-existente a tudo o que existe, a inteligência suprema que organiza e cuida do universo infinito. Jesus, na ótica da doutrina espírita, seria um espírito criado por Deus há muito tempo atrás, bem antes de nós. Segundo aquilo que a geologia nos diz, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. E diz-nos as obras espíritas que Jesus teria sido o espírito que recebeu a responsabilidade de administrar o desenvolvimento daquilo que seria a Terra. Ou seja, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele já era um espírito de uma tal grandeza que poderia ter a responsabilidade de administrar um planeta. Isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Se nós, nesse tempo, já passamos por tantos processos de evolução que a própria biologia vem falando para nós as transformações sucessivas, não é de se espantar se nesses 4 bilhões e 500 milhões de anos ele também tenha feito progressos que a gente desconhece. Mas o mais importante é a gente mergulhar não neste Jesus governador, mas uma outra face que esse mesmo Espírito possui. Porque além de todas as questões que nós já conhecemos sobre ele, fala-nos o Espiritismo que ele teria vindo à Terra com a responsabilidade, a missão de construir uma nova era para a humanidade, com os conceitos que ele trouxe para nós, revolucionando o pensamento humano com as suas verdades, com os seus conceitos, com a sua ótica de vida. E se nós tivéssemos vivido na época do Cristo e quiséssemos tentar entender quem era ele, quem é esse homem, quem é esse Jesus, a melhor forma seria nós perguntarmos a ele mesmo. Afinal, como é que o Senhor se define? Qual é a definição que o Senhor dá de si mesmo? Como que o Senhor se define? As definições de Jesus, elas se encontram bastante evidenciadas no Evangelho de João, o quarto dos evangelistas, que evidentemente, por razões históricas, não conviveu na Palestina, então ele tem um traço um pouco diferente no seu evangelho, e ele apresenta algumas frases que Jesus teria atribuído a si mesmo no curso da sua vida pública. Uma das frases muito conhecidas de todos nós, na qual Jesus se define, é quando ele diz: eu sou o bom pastor. Não basta ser o pastor, é preciso ser bom. Pastor aí no sentido daquele que cuida das ovelhas. Eu posso ter um que cuida das ovelhas, mas não dá água, não cuida, deixa as ovelhas cheias de carrapato, não cuida das ovelhas. Ele não é o pastor, ele é o bom pastor. No sentido de quê? De ele cuidar do seu rebanho,
dele cuidar das pessoas. É o próprio Jesus que se dá a essa denominação. Não foi ninguém que pensou e disse, eu acho que ele pode se parecer com um pastor. Não, é ele mesmo que se designou como sendo o bom pastor, imaginando cada um de nós como se nós fôssemos ovelhas. Isso era muito comum na época, porque Jesus usava sempre imagens do povo onde ele vivia. Quando ele estava com mercadores, ele falava de pérolas, de tesouros. Quando estava com pastores, ele falava de ovelhas. Quando estava entre pescadores, falava de rede, falava de peixes. E quando estava entre mulheres, de varrição de casa. É porque as mulheres não... fazer o quê, né, Pedro? Naquela época era assim. Então, o bom pastor é a figura com a qual ele mesmo se define por ser aí apresentado como sendo aquele que cuida, aquele que protege. E um pastor, por ser aquele que cuida, que protege, é alguém que sabe conduzir as ovelhas de maneira correta. Que se ele fosse um pastor que não soubesse como cuidar, como levar, ele não seria um bom pastor. O bom seria aquele que cuida. Quando é de noite, recolhe. Quando é de dia, coloca para pegar sol. Quando é primavera. Então essa característica acaba levando a gente para uma segunda das definições nas quais Jesus diz que é. No Evangelho de João também, Jesus teria dito, segundo a maioria dos tradutores, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase é uma frase linda, né? Porque nessa frase existem muitas informações. Ele diz assim, eu sou o caminho. Ele seria o caminho. Depois ele dá uma segunda definição dentro dessa, a verdade. E depois daria uma terceira definição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, sua doutrina, alguns segmentos religiosos entenderam por essa frase que esse por mim era Jesus físico. Então, se for por qualquer outro que não for Jesus, não vai. For Buda, Krishna, se estudar outra doutrina que não seja cristã, não resolve, porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas nessa frase, nós temos aqui colocado um dos conceitos que Jesus apresenta sobre si mesmo, que ele seria o caminho, a verdade e a vida. Porque o bom pastor é aquele que também sabe conduzir as pessoas pelo caminho aonde ela deve seguir. Alguns tradutores, mais recentemente, contestam essa forma que a gente acostumou-se a ver nos evangelhos. Dizem que, na verdade, a tradução mais exata não é essa, não é eu sou o caminho, vírgula, a verdade e a vida. Seria eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque caminho pode ser caminho para o mal, caminho para o bem, caminho para qualquer canto. E a tradução que a gente tem não seria a mais exata. Ele seria o caminho da verdade e o caminho da vida, como sendo o pastor que pega as pessoas e conduz a um caminho, leva por um caminho, mas que caminho é esse? O caminho da vida, o caminho da verdade, aquele caminho que vai levar as pessoas à felicidade. Às vezes nós estamos tão deprimidos, tão angustiados, meu Deus, eu me sinto tão sozinho, para mim não tem mais jeito, eu estou numa situação tão complicada. E se nós observarmos Jesus como sendo o cuidador, o guardador, o protetor,
aquele que nos protege, que nos cuida, não só o que cuida, mas o que bem cuida por ser o bom pastor, que sabe o caminho por onde nos conduzir, as coisas ficam mais fáceis, porque às vezes a gente não quer entrar pelo caminho que ele coloca. A vida abre determinadas oportunidades, assim, este é o caminho, e ele vai levando você, aí, não, por aí eu não vou entrar não, parece aquelas ovelhas rebeldes que tenta botar e não entra aí, e às vezes a gente sofre, porque a gente se rebela quando tem que passar por determinadas experiências. E se nós enxergarmos Jesus como sendo aquele que nos cuida, fica muito mais fácil de nós interpretarmos as oportunidades que ele nos oferece. Ao mesmo tempo, a doutrina espírita em nosso socorro, falando sobre a questão da reencarnação, da imortalidade da alma e de todos esses processos de aprendizado que a vida tem para nós, vai nos indicar que, na verdade, mesmo aqueles momentos de dor, de lágrima que a gente passa, podem ser momentos importantíssimos para a nossa superação espiritual. Às vezes, o momento mais significativo das nossas vidas é o momento mais amargo que a gente está passando. De repente, a nossa existência inteira foi desenhada para viver esse momento amargo, porque é essa experiência que eu estaria precisando para fazer uma mudança na minha forma de ver. E aí Jesus, como sendo o bom pastor, cuidando das suas ovelhas, ele diz, essa está doente, eu preciso cuidar dela. E quando a gente está doente, nem sempre o remédio é um remédio que a gente gosta. Você pega um cachorro que está doente e coloca aquele colar no pescoço dele, ele não suporta aquilo. Ele acha aquilo uma maldade, mas aquilo é a única estratégia para ele parar de se coçar, para ele poder ficar bom. Então, o pastor que cuida, quando ele tem alguém doente, ele precisa usar de alguns remédios meio amargos para que o seu protegido, a sua ovelhinha, melhore. Então, não somente ele cuida, como ele sabe o caminho por onde nós vamos entrar. Uma terceira definição que Jesus deu de si mesmo, ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. A porta no sentido de que o pastor pega as ovelhas, leva pelo caminho da verdade e da vida, mas esse caminho não é um caminho interminável, ele tem que ter um fim. Então ele chega para ser a porta. Em que sentido? O local por onde a gente tem acesso às coisas. Porque, de certa maneira, se nós tomarmos como decisão das nossas vidas viver sem encontrar essa porta de saída, nós estamos mortos. Se a gente disser, não, fulano fez, vai pagar porque eu vou me vingar dele, saiu de perto da porta. Quando você decide se vingar, odiar, guardar mágoa, planejar vingança, ou se apegar aos bens materiais, abandonar afetos, responsabilidades, nós estamos nos afastando da porta. E o que diz o Espiritismo? Essa porta, que seria a nossa oportunidade de uma condição melhor espiritual, se eu não passo por essa porta, eu fico preso dentro de uma sala, vivendo experiências sucessivas e reclamando que eu estou vivendo elas. Eu não aguento mais isso, gente, não aguento mais esse pessoal, não aguento mais, eu vou dar um soco, aí piora, que aí que fica. Porque é da lei, não tem jeito, nós iremos permanecer nessa condição espiritual até que a gente se liberte. Enquanto eu teimar nesses valores, eu estou preso. Enquanto eu devolver o mal pelo mal, eu estou preso. E aqui eu vou aproveitar para fazer um comentário, porque de repente a gente até ouviu isso na casa espírita, mas isso não está em obra espírita nenhuma, viu? Nenhuma. Então já vou aproveitar para dizer para vocês que se alguém ouvir isso, não é verdade. As pessoas dizem assim, cuidado, não faça o mal a ninguém. Não faça mal a ninguém,
Porque se você fizer o mal a alguém, o mal vai, mas o mal é mentira. O mal não volta, gente. Porque o mal nunca sai. Ele nunca foi embora. Então ninguém pode dizer assim, eu vou fazer o mal, aí eu fico bem. O mal foi embora, eu fico bem. E aí eu mudo de cidade, raspo a cabeça e tal, pinto de azul quando tem cabelo, quem tem, pinta e tal. E se esconde, muda, vai para Ariquemes, para ver se esconde. Mas a lei está dentro de nós. Então, quando eu faço o mal, é uma ilusão você dizer assim, vou fazer o mal aos outros, porque aí depois, mas até vi, eu já estou velha mesmo, quando me acertar já estou para morrer, então não vai fazer mal. Errado. O mal não sai de nós. Quem odeia, o mal está em nós. Então, se eu planejo o mal e eu faço o mal ao outro, o mal é minha companhia, para onde eu vou, aquele treco vai comigo. Eu carrego, é como se eu carregasse uma carga comigo, porque eu decidi fazer o mal. E quando a gente faz isso, nós ficamos presos nessa sala. E reclamamos dos outros, que são iguais a nós. A gente não quer merecer a companhia deles, mas a gente se mistura. Fulano é um antipático, ele merece, vou fazer. Aí se misturou. Quer dizer, a gente não consegue sair dessa condição. E diz-nos a doutrina espírita que essa condição aqui não dura só uma existência não, pode durar 2, 5, 20, porque a gente está desde a Idade Média fazendo a mesma coisa, desde a época da Roma Antiga fazendo a mesma coisa, né, Pedro? Então, a gente acaba não caminhando. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele é a porta para sair desse treco. Que porta é essa? Mudança de postura. Me dá a mensagem aí. Abre lá para mim. Mudança de postura. Se tiver essa mudança de postura, sai na porta, mas tem que mudar. Se não mudar, não sai. Olha só. A regra é fácil. Amar ao próximo como a si mesmo, cessar o egoísmo, fazer o bem ao que faz mal, abençoar os que te perseguem, orar pela paz dos que te ferem, só coisa fácil. Bem dizer o que te contraria, repartir alegria, dissipar as trevas dos outros, revelar o amor e acalmar as tempestades do ódio, não vou ler o resto, mas levantar os caídos, ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob os aleijões morais, e aí vai embora. Então, é essa que é a proposta. A gente até sabe, segundo Joana de Ângeles, é simples, mas não é fácil. É muito simples, porque não, é só amar os outros. Então vá amar para você ver. Vá amar. Tem gente que tem mais sorte, casa com órfão, mas tem pessoas que não, né? Tem pessoas que não, né? Resultado, a gente fica, não, porque o pessoal fala que eu pego no pé de sogra, eu resolvi hoje não falar de sogra. Então, você fica aqui preso nessa mandala até você encontrar a porta de saída. Ele. Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a condição de mudança. Mas para isso, não é para a gente adorá-lo. Adorá-lo não vai resolver. É vivê-lo. Não é adorar. Adorar a ele é bom, mas não é o ideal. O ideal é viver. O que ele dizia? Qual era a proposta? Qual era a doutrina que ele propunha? Qual era a metodologia de vivência? Então é essa que a gente vai seguir. Aí a gente vai conseguir encontrar essa porta. Mas Jesus também se definiu com uma quarta coisa. Disse ele, que ele era, além do caminho e da porta, ele era o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ser o pão da vida é porque quando você acessa esse caminho de saída, você passa a ter uma condição diferente de vida. E essa doutrina, a doutrina do amor, passa a ser o seu alimento. Enquanto você não descobriu isso,
É como se, entre aspas, nós estivéssemos mortos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós iremos encontrar vida quando nós fizermos a opção pelo amor. Enquanto nós não fizermos a opção pelo amor, nós estamos mortos espiritualmente. Odiando, guardando mágoa. Resultado, nós não encontramos a felicidade espiritual. Na hora que a gente passa por essa porta que eu me liberto, ele passa a ser o meu alimento espiritual. Ele é o meu alimento. Em que sentido? Quando eu me perfilo a seguir as ideias que o Cristo propunha, eu estou me apresentando para que aquilo que ele diz seja o meu alimento. As pessoas vão dizer, mas você é louca de perdoar ele. Perdoe não, minha irmã. Perdoe não. Se vingue. Aí você pode se alimentar dessa ideia. É verdade, né? Vou fazer mais mal para ele do que ele fez para mim. Mas eu posso não me alimentar disso. Se eu souber que fazendo mal a ele, eu estou, na verdade, fazendo mal a mim, porque eu me prejudico, fico doente, depois eu fico psicologicamente perturbado, porque eu sou uma pessoa que até na parada do ônibus só quero falar mal dos outros, e ainda fico espiritualmente perturbado, que eu fico com as companhias espirituais indesejáveis. E o que é pior, não sei se é o pior, mas talvez seja a pior parte, é que quando a gente odeia e se vinga, tem mais chance de reencontrar a pessoa no futuro. Então, se você quer encontrar com o cara, não perdoe. Se não quer, solte, não se agarre nele. Porque não perdoar é se agarrar na pessoa. E aí a chance é a lei promover o reencontro dessas almas. Se você não quer, solta. Perdoe. Ele vai encontrar as consequências dele dali para lá. Quando a gente perdoa, o outro não fica sem a culpa do que ele fez, porque a culpa está dentro dele. Mas eu me liberto da necessidade de reencontrá-lo. Por isso a importância do perdão. Então, Jesus dizia que ele era o pão da vida. Além disso, ele também dizia que a partir do momento que isso acontece, ele também se autodefine no Evangelho de João também. Eu sou a luz do mundo. Porque é isso mesmo. A partir do momento em que você descobre essa outra proposta de vida, a partir do momento em que nós nos identificamos com isso que ele está falando, nós nos identificamos com a luz. O que seria ser a luz do mundo? Ele vem e ilumina aonde a gente está andando. Sem ele, é como se a gente andasse no escuro. Será que é bom fazer isso? Será que é ruim? Eu não sei, está no escuro. Eu não entendo nada. Mas o Cristo vem e diz, as regras são essas. Ama teu próximo, dissipa as trevas, combate a ignorância, ama, compreende e perdoa sempre. Quer dizer, esses instrumentos de mudança que o Cristo propõe são como se fosse a luz das nossas vidas. Porque a partir do momento que nós fazemos a opção por essa conduta e não pela outra que o mundo nos propõe, nós nos iluminamos. Nós percebemos um sentido absolutamente diferente nas nossas existências. E fazemos por conta disso uma nova história para nós. Uma nova possibilidade de nós termos uma vida diferente. E não mais da maneira como o mundo faz. Então é uma vida iluminada. É uma vida transformada a partir do momento em que se vive isso. E eu não estou falando isso no sentido teológico, de ter um sacramento ou coisa assim. Não, eu estou falando de você viver a proposta. Não é uma coisa de você dizer assim, então eu tenho que cultuar Jesus. Eu tenho que adorá-lo. Não estou falando de adoração, não estou falando de religião, não estou falando nada disso. Estou falando de proposta comportamental, o que é que ele propunha para fazer. Então vamos fazer o que ele dizia que tinha que ser feito. Essa é a proposta da doutrina espírita, transformação moral. E diz ele
que quando nós alcançamos isso, nós conseguimos uma nova história para nós, porque dizia Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ser a ressurreição e a vida retorna novamente para o conceito que vem lá atrás. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o pão da vida e que ele é a ressurreição e a vida. Então é vida, vida, vida. Porque sem essa proposta de comportamento, a gente pensa que vive. Nós só iremos descobrir a beleza da vida quando eu me libertar das coisas loucas que eu acho que são certas e que eu faço, e que eu acredito que sejam felicidade e que não são. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 24, existe uma mensagem assinada por um espírito chamado Delfina de Girardin. Essa mensagem se chama A Desgraça Real. Nessa mensagem, A Desgraça Real, o Espírito vai mostrar que às vezes o que a gente acha que é felicidade é infelicidade. E o que a gente acha que é infelicidade é felicidade. Ela diz que quando a gente faz as coisas, quando a gente vive experiências na Terra que nos alegram apenas materialmente, para a gente ficar esperto, porque essas alegrias materiais podem ser, na verdade, grandes pedras de tropeço para nós. Às vezes, a pessoa ter pouco dinheiro pode ser a grande felicidade dela. Porque se essa mesma pessoa, estou falando essa e não outra, esta pessoa, se pegasse muito dinheiro, poderia fazer bobagem. Então, para este, a felicidade é não ter. Aparentemente, é um sofrimento. Mas se a gente não tem estrutura para ter riqueza, e a riqueza, eu falo de riqueza excessiva, eu não estou falando de bem-estar. O bem-estar todos têm que ter. Eu falo da pessoa que acerta a mega da virada, nem que seja sozinho, né? Vai fazer o que com esse dinheiro todo? Vai acabar sendo um problema para ele. Então, às vezes, a pessoa, se pegar muito dinheiro, pode fazer bobagem. Então, às vezes, a gente diz assim: eu sou infeliz porque eu não tenho. Isso não é uma verdade muito verdadeira, porque, às vezes, a infelicidade nossa está nos bens materiais que a gente tanto corre atrás. O Dalai Lama tem uma frase muito boa, que ele diz assim: a maior contradição do homem do Ocidente é que quando ele é jovem, ele gasta toda a sua saúde para conseguir dinheiro e não consegue. Daí, quando ele fica velho, ele gasta todo o dinheiro que ele acumulou para tentar recuperar a saúde e não consegue. Daí ele termina a vida velho, pobre e doente. Se ele vivesse com menos, talvez ele vivesse mais e mais feliz. Mas ele corre tanto atrás de tanta coisa que no fim acaba sofrendo desnecessariamente. Ainda diz mais o Dalai Lama: o homem vive como se nunca fosse morrer e termina vivendo como se nunca tivesse existido. Porque ele passa pela vida e acaba não fazendo nada. Porque tem muita gente que diz assim: não, mas quando eu me aposentar... Agora ficou até mais difícil, né? Mas quando eu me aposentar, aí eu vou começar a viver. Papai, vai morrer antes, porque vai para o trabalho, se aborrece com os outros, fica com ódio das pessoas, aí come mal, passa mal, não dorme, aí tem um infarto, morre. Adiantou. Então a gente não pode viver para ser feliz lá na frente. A gente já tem que ser feliz no agora com o que se tem. Então, a proposta do Cristo é oferecer para nós uma alternativa de comportamento que seja o resgate das nossas vidas por dentro. Não é uma coisa assim grandiosa: então eu vou ter que agora, a partir de amanhã, começar a construção de uma creche para 1.000 crianças, um asilo para 5.000 velhinhos. Não é isso. Olha só para o lado, meu.
Olha para o lado. Às vezes você tem em casa uma família, e aí nessa sua família você tem lá um filho seu que está lá e você, nossa, tem tanta dificuldade, ou até com o pai que está com você hoje, vivendo, e que você não tem paciência. Não tem paciência. Ele já está velho, está começando a ter Alzheimer, e vai ficar cada vez mais grave. E a gente tem que ter paciência. Ou alguém que não tem Alzheimer, mas teve um AVC, está numa cama, e você tem que limpar, lavar. Ou a pessoa já está senil, e você tem que estar trabalhando com essa pessoa. E a gente assim, não, meu pai me dá muito trabalho, tem paciência com ele, eu vou fazer uma creche. Ué, mas será que Deus errou e deu para você um pai que não é para cuidar e para você fazer um trabalho fora, deixando esse buraco do lado de dentro? Se você não fizer a creche, outras pessoas poderão fazer? E se você não cuidar do seu pai, quem vai fazer? Não é possível que Deus tenha errado. Então, quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, é a capacidade. O que é ressurreição? É aquilo que está morto reviver. Então, às vezes, você tem um relacionamento conjugal que está perdido praticamente, porque é muita mágoa, muito ódio, muito ressentimento, as pessoas já nem se conversam mais. Por quê? Porque tem um monte de problema aqui para resolver. Então, ser a ressurreição é pegar aquilo que está morto e trazer de volta à vida. Uma relação com um filho que já está morta. Você já expulsou o filho de casa. Frase de pai é uma das coisas mais amargas que tem para um filho. Os filhos, às vezes, adultos ainda guardam determinadas frases que foram ditas na adolescência. Meu filho, você não presta para nada. E aí o filho armazena aquilo. E leva aquilo anos achando como crença que ele não serve para nada. Então essas relações feridas, machucadas, conjugais, familiares, profissionais, pessoais, em que a gente diz assim, eu não tenho mais conserto, para mim já não tem mais jeito, eu estou morto, não vai dar mais. A proposta do Cristo é uma proposta libertadora. Porque às vezes a gente não resolve a nossa vida por orgulho. Eu tenho orgulho. Então, solta e começa de novo. Assume que você errou e recomeça. Porque vai passar a vida inteira sofrendo miseravelmente sem resolver o problema. Então, pede perdão ou dá perdão às pessoas. Tão importante quanto pedir perdão é conceder perdão às pessoas. Existem pessoas que às vezes procuram os outros e dizem, fulano, eu vim aqui contigo. Ah, pode falar. Na porta. Não, entrar você não vai. Vai falar daqui para fora. Eu fiz uma coisa muito ruim. Eu sei que você fez. Não, mas eu vim aqui para você porque eu vim lhe pedir perdão porque eu não aguento mais essa culpa. Só, olha, você vai carregar essa culpa. Porque eu não vou lhe dar perdão. Você pode dar aí para fora. Então, assim, a gente perdeu a oportunidade de também renascer. De não viver carregando uma bigorna dentro do coração. Então, conceder perdão ao outro é importante para que o outro vá e a gente se liberte. Para que ele construa uma história com o que ele fez e eu construa outra história. Mas se eu digo, eu nunca vou perdoar você, e todo dia antes de dormir eu me lembro do que você me fez, e a parede do meu quarto está preta, tanto eu pisar com o pé assim na rede, lembrando do que você me fez. Mas toda noite eu lembro, até o último dia da minha vida. Então, acaba criando um vínculo. Eu estou mentindo, Pedro? Não? Da mesma forma que o amor vincula as pessoas e que nós temos certeza que os nossos filhos que partiram antes de nós vão se juntar a nós, porque a morte é impotente diante do amor. O laço que se faz também com o ódio é muito forte, não se rompe com a morte. Então a gente desencarna e fica ligado. Se é isso que a gente quer, continuemos. Então a ressurreição e a vida, que é a oportunidade da gente sair, ou seja, o nosso bom pastor nos toma, nos leva pelo caminho até a porta. Lá nos oferece o pão
que nos ilumina, que nos oportuniza ressurreição e vida. E aí, quando eu me torno pleno disso, nós vamos entender a última das 7 frases de Jesus, quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Eu sou a videira no sentido de que ele era a árvore da vinha que faz o vinho, que é o símbolo da alegria, do consolo. Eu sou a árvore do consolo, porque eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Por que ele não disse que ele era a mangueira, o pé de cajá, o pé de cupuaçu? Porque tinha que ser justo uma videira. Porque a videira que faz a uva, e a uva faz o vinho, e o vinho é o símbolo da alegria, do consolo, do conforto, desse processo de libertação que as almas precisam para encontrar a sua felicidade. Ele tinha a semente do consolo. E ele não disse isso só uma vez: eu sou manso, vinde a mim, todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Como é que o Cristo vai aliviar? Como é que ele alivia? Ele não chega assim: não, vamos tirar das suas costas, não tem mais. Não, eu vou te dizer como é que se alivia. Perdoa, pede desculpa, ama as pessoas, aí alivia. Ele não tira das costas, ele diz assim: para aliviar, em vez de você reclamar da sua mãe que está ali em casa o tempo todo te aborrecendo, ama que você se liberta. Faça isso que faz bem. Então, esse é o consolo que ele oferece. A libertação não está em tirar a coisa das costas, está em ensinar a nós que o amor é a grande chave para a libertação das nossas vidas. 7 são as frases que Jesus usou no Evangelho de João para se definir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São essas 7 frases que o evangelista João trouxe para nós como sendo as formas como o Cristo se apresentou. Embora os evangelhos sejam bem antigos e, de certa maneira, as suas traduções já estão consolidadas, existem alguns autores que dizem que algumas frases não são exatamente da forma como a gente acredita que seja. Não são muitos os tradutores, mas eles dizem que a frase "eu sou o caminho da verdade e da vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim", não é exatamente desse jeito. Eles dizem que tinha a letra O, que foi retirada do texto. O texto seria não eu, mas o eu interior, o meu eu que está dentro de mim, o eu que eu tenho dentro de mim é o caminho da verdade e da vida, ou seja, o conhecimento dentro de mim mesmo, o autoconhecimento, proposto pelo Buda, proposto por Sócrates, proposto por Krishna e proposto por Jesus, quando dizia que o reino dos céus está dentro de vós. Dizia ele: o eu é o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo eu. Então ninguém vai conseguir encontrar a plenitude da vida enquanto não encontrar consigo mesmo. O nosso processo de libertação, de iluminação interior, passa necessariamente pelo processo de autoconhecimento, que é um dos pilares fundamentais que o Espiritismo defende. E por isso, nesse nosso ano que se inicia, em que a gente faz tantas resoluções, vai caminhar mais, vai comer menos, vai emagrecer, não é? Vai fazer tanta coisa. Então a gente poderia fazer um trabalho também de se aproximar de Jesus, não do Jesus teológico, não do Jesus sacralizado, mas da mensagem que ele tem, e perguntar o que foi que ele pregou, e como é que eu interpreto isso de maneira prática e simples na minha casa. Nada muito vultuoso, mas simples e direto, dentro do meu lar,
como que eu posso fazer para amar mais? Existe sim muito amor dentro dos nossos corações que a gente ainda não se deu conta e por isso ainda não se permitiu sentir. Mas se nós abríssemos isso, nós veríamos quanto amor ainda existe que ainda não foi vivenciado dentro das nossas almas. A proposta do Espiritismo, portanto, é um Jesus que não seja um Jesus do sacrário, um Jesus idealizado como um Deus, um Jesus divinizado, mas é um Jesus que te propõe uma libertação por uma regra de conduta, pelo amor ao próximo, pela busca do perdão, pela capacidade de você entender um ao outro, de renunciar aos bens terrenos, para trabalhar a nossa preocupação de socorrer a todos que estão à nossa volta. Essa é que é a grande proposta da doutrina espírita. E, portanto, desejo que o nosso ano novo seja repleto dessas reflexões, para que possamos fazer, sim, desse um ano significativo e a gente encontre essa porta tão importante para a nossa iluminação interior.